nós começamos aqui com essa manchete que é só uma coincidência. Um dia após o governador do Rio de Janeiro ter feito uma mega operação policial que deu uma baixa considerável no crime organizado, o TSE marca o julgamento para a ação que pode caçar Cláudio Castro. Mas é tudo uma coincidência do destino. Jamais haveria, sei lá, órgãos, instituições do governo querendo facilitar a vida do crime organizado. Isso jamais aconteceria, foi só uma coincidência, mas eu achei que eu tinha que informar vocês. E aí nós vamos direto para os especialistas da velha mídia que ontem, assim, eles estavam empenhadíssimos na missão de convencer a sociedade de que o crime organizado é culpa da sociedade e não da impunidade, de tudo isso que a gente vê no Brasil. A culpa é de você, meu amigo trabalhador, que paga impostos aí, gera empregos. Então você é o culpado pelo crime organizado, e esse negócio de polícia entrando com arma lá nas comunidades não pode mais acontecer. A gente tem que fazer aqui uma vaquinha e espalhar caixas de som pelo Brasil tocando o Imagine do John Lennon. É isso que eles querem. Mas aí me aparece... Eu não vou comentar que o meu jurídico pediu para eu não tecer comentários, mas essa daqui é a especialista da velha mídia. E quando a gente pesquisa o nome dela, a gente descobre o brilhante trabalho de pós-graduação dela, que é sensacional, foi esse aqui. Mulher com Mulher da Jacaré, uma abordagem antropológica da homossexualidade feminina. Esta senhora que está debatendo a segurança. Está só botando um nariz de palhaço mesmo para assistir a velha mídia. E aí mais um especialista aqui da Folha, ele está revoltado. Olha a revolta. Manchete é a seguinte. Na mata é Vietnã, diz ex-delegado do Rio ao criticar a tática da polícia de atacar em rota de fuga da favela. O que acontece? Pelas informações que eu peguei, essa operação levou os bandidos para a rota de fuga que eles tinham e encurralou eles na mata, tirando assim o conflito ali da zona onde tem os moradores, porque fuzil, revólver, é um negócio muito perigoso, muito delicado para fazer ali no meio da população, justamente por isso que os narcoterroristas estão lá, para usar essa população como escudo. Então a polícia, de forma ajustada, acertada e muito inteligente, levou o conflito lá para o meio do mato, porque aí lá era só a bandidagem que ia estar mesmo e ia ter menos chance de matar inocente. Mas aqui o especialista não gostou. Ele diz o seguinte: para o seu Vinícius Jorge, que é o nome do especialista, que tem mais de 30 anos de carreira, maioria das mortes se deu onde ninguém vê e ninguém filma. Ele queria o quê? Transmissão ao vivo dessa guerra civil? Porque foi uma guerra civil, né? Segundo ele, a sociedade, você que está aqui me assistindo, é corresponsável pela tragédia, pois votou na chapa Witzel Castro. Não é culpa da justiça que solta e dá habeas corpus para traficante, não. A culpa é sua, que levanta todo dia para trabalhar e pagar imposto. Então, e aí depois a mídia não sabe por que as pessoas cada vez menos confiam neles. Cada vez a credibilidade deles está mais em baixa. E aí, olha só, veio essa polêmica aí de que deveria ser decretada uma GLO para que as Forças Armadas cooperassem com a segurança no Rio de Janeiro. O Lula já falou diversas vezes que não, mas lá no Pará ele vai. Legal, né? Lula vai decretar GLO durante a COP30, diz o governador. A coluna, o governador do Pará, o seu Helder Barbalho, afirmou ter acertado com as Forças Armadas que Lula decretará GLO em Belém durante a COP30. Então, as Forças Armadas servem apenas para proteger os convidados, os políticos, as autoridades que vão para a COP30. O pobre da favela, não. E vamos resgatar essa declaração aqui do Lula, que é de outubro de 2023, há 2 anos atrás. O problema do Rio já vem de muito tempo, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Mas há 2 anos atrás, o Lula fala: não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido.
Os bandidos têm que ficar livres para fazer o que eles fazem e as Forças Armadas vão segurar a bolsa da Janja e proteger as autoridades. Quem paga o salário das Forças Armadas, o povo brasileiro, continua desprotegido. E aí teve o rolo do governador falando que solicitou ajuda ao governo federal, o governo federal falando que não foi solicitada nenhuma ajuda. No meio dessa treta toda, o governador Cláudio Castro levanta os sigilos da documentação e eu cheguei a publicar nas minhas redes sociais o ofício dele, do início desse ano, quando aquela policial foi baleada num hospital militar e a Marinha usou blindados para guardar a área. E naquela época, o governador pediu que esses blindados fossem cedidos para que eles pudessem combater o crime organizado. Depois que todo mundo ficou sabendo dessa história, olha o migué. Isso aqui é legitimamente um migué, desculpa furada, que o governo deu para não ter emprestado. Governo Lula temia que traficantes ficassem com os blindados no Rio. Estado não demonstrou ter estrutura e capacidade de administrar tal equipamento de guerra e defesa. Teve receio de aprovar empréstimo e perder o veículo para facções criminosas. Só que no ofício diz que ele estava pedindo o blindado e as tropas para operar os blindados também. Então é uma mentira atrás da outra, né? E aí, durante uma entrevista, o diretor-geral da Polícia Federal, seu Andrei Rodrigues, deixou escapar que sim, a PF havia sido consultada para essa operação especificamente. E aqui está a Bela Megali trazendo a notícia. PF foi consultada, mas descartou participar de operações do Rio ao analisar o planejamento. Acharam que não era bom esse negócio de polícia combater bandido. E aí, depois da entrevista, o governo Lula ficou irritadíssimo, porque ele não tinha sido avisado que sabia da operação, não. Porque falaram a verdade. E aí o governo não gosta que fale a verdade. Tá aqui, ó. A irritação no governo Lula após PF admitir que foi consultada sobre a operação no Rio de Janeiro, que foi uma declaração do Andrei Rodrigues, como eu falei para vocês, e eu vou ler só um trechinho aqui, né? A avaliação é que, ao admitir a consulta, mesmo via setores operacionais, a PF contradisse manifestações dos representantes do governo federal feitas desde ontem. Foi exatamente isso que aconteceu. Que afirmavam não ter sido comunicados da ação. A operação contra o Comando Vermelho já é a mais letal da história, blá, 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 até o momento. E daí a desculpa que eles estão usando é que assim, tá, tudo bem, a PF foi informada, mas não foi no alto escalão. Então tinha que ter um papelzinho, tinha que ter uma burocracia, mais gente sabendo para ter mais chance de vazar a operação e quem sabe assim os chefões fugirem. Eles não falaram com essas palavras, mas foi o que eu imaginei pelo menos, né? Então, porque não tinha o papelzinho certo, com o nome certo, aí eles não podiam fazer nada. Não podia fazer nada. Vamos adiante. E aí, finalmente, o Lula, que a última aparição em público falou que o traficante é vítima do usuário também, decidiu ficar calado. Ainda mais depois dessa do Andrei Rodrigues, né? O presidente desiste de falar sobre a operação. Essa primeira manifestação do Lula sobre as mortes no Rio estava prevista para a posse do Guilherme Boulos, mas foi abortada. Lembra que eu falei para vocês que o Guilherme Boulos ia assumir a Secretaria-Geral da Presidência? A posse foi ontem e aí o Lula fez um post bem mequetrefe no Twitter, nem vou ler para vocês, mas basicamente é aquele blá 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 e falando que precisa aprovar a PEC da segurança pública que tira o poder dos estados e concentra o poder na mão dessa galera de Brasília que não parece estar muito afim de combater o crime organizado, né? Então essa PEC aí é mais uma balela, não vai passar, mas vamos aqui à posse do Boulos, porque o Boulos tomou posse ontem e fez isso aqui para mostrar que a esquerda defende bandido. Boulos pede silêncio para vítimas e cita a cabeça do crime na Faria Lima. Bem feito para os Faria Limers. Os Faria Limers eu quero mais é que se lasquem. Mas aqui nós temos o Boulos pedindo 1 minuto de silêncio pela morte dos narcoterroristas lá no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar só um caso.
São vários, são diversos. Mas eu vou mostrar o caso dessa moça aqui, uma moça muito bonita, mas ela era conhecida como a Japinha do CV, a Japinha do Comando Vermelho. A musa do crime era conhecida por proteger ali as rotas de fuga quando tinha as operações. E aqui está a estudante que perdeu a vida, infelizmente. A gente não comemora um troço desse, né? Muito triste, mas ela estava no meio do tiroteio, na rota de fuga dos narcoterroristas, e reagiu à polícia e estava com esse guarda-chuva na mão. E aí ela foi baleada. Mas essas são as pessoas que o Boulos está homenageando. Isso sem contar que foram pegas diversas imagens dos moradores tirando as roupas camufladas. Aquele pessoal que apareceu de cueca na foto para parecer civil, inocente, estudante, morador, estavam todos fardados e paramentados. Eles não são civis, é uma organização narcoterrorista, paramilitar, armados até os dentes. Mas tanto os blogueiros da velha mídia quanto o governo estão assim, ó, dando bote com o bumbum, porque agora nós estamos chamando os narcoterroristas de narcoterroristas e eles não gostam. Então tá aqui o Lewandowski dizendo que uma coisa é o terrorismo e outras são as facções criminosas. Totalmente diferente, né? As facções criminosas só não deixam o Estado entrar dentro do território, eles torturam moradores, impedem até o transporte civil de passar por lá, muitos proíbem a internet, tem que comprar a internet deles, mas não é terrorismo pro seu Lewandowski. E aqui o quadro que eu já comentei diversas vezes e que ficou consolidado com a ADPF do Fachin, que proíbe as operações lá nos morros do Rio de Janeiro. Os bandidos que eram procurados em outros estados iam fugir e se esconder lá, um lugar onde a polícia não pode entrar graças ao Fachin. E tá aqui a matéria do Globo comprovando que eu já venho falando há muito tempo aqui no canal, né? Bandidos de outros estados reforçam Comando Vermelho no Rio e são desafio na identificação de mortos após a operação policial. Então, a operação dos 133 presos na mega operação no Complexo do Alemão e da Penha, pelo menos 33 eram de fora do Rio de Janeiro, aí de diversos estados. E aí, devido a toda essa comoção social, porque o crime está cada vez mais organizado e mais letal, a opinião pública está revoltadíssima, até dentro da esquerda, né? Aquele pessoal que cai nas mentirinhas da esquerda quando chega nessa história de bandido. Realmente, uma pessoa honesta não dá para passar pano para bandido. Davi Alcolumbre resolveu abrir aí a CPI do crime organizado. E adivinha quem não queria investigar o crime organizado? A bancada do PT, que não assinou a CPI que investigará o crime organizado, do PT e do PSOL também. O PSOL também não quer investigar, né? E essa CPI parece que vai dar muito boa. Tá aqui a matéria do Globo, ó. CPI do crime organizado com Flávio Bolsonaro e Moro indicados. Oposição terá a maioria entre os titulares e a direita tem diversos parlamentares que já atuam nesse ramo da segurança pública, então promete ser muito boa essa CPI, que os próprios governistas já estão preocupados. Está aqui no Metrópolis, ó. Para os governistas, a CPI do crime organizado será mais difícil do que outras. Lideranças governistas no Senado prevêem dificuldade para a CPI do crime organizado, que será instalada 4 de novembro, semana que vem, já teremos a instalação dessa CPI aí que promete fortes emoções, mas a dor de cabeça do Lula não para por aí. Lula terá dor de cabeça com um projeto que iguala PCC e CV a terroristas. O projeto de lei para equiparar organizações criminosas de PCC e CV a grupos terroristas dará dor de cabeça ao presidente Lula. Lembrando aqui que no início desse ano, o governo dos Estados Unidos pediu oficialmente para o governo do Brasil classificar PCC e CV como o que eles são, organizações narcoterroristas. O Lula se negou, mas isso não impede que o governo dos Estados Unidos faça isso lá e
talvez, mesmo contra a vontade do governo, aqui isso aconteça também, porque DERRIT está relatando esse projeto de lei que está na Câmara, ó. A previsão de DERRIT para projeto que equipara facções a terroristas. O relator do projeto que enquadra CV e PCC como terroristas, Guilherme DERRIT, fez uma previsão à coluna de quando o texto será votado. Eu já vou dar o spoiler aqui, em no máximo 2 semanas ele já pretende estar com o texto prontíssimo e pautado para a votação. Mais uma semana difícil para o governo, adoro. E agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo que eu contei. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.